Mano, eu sei que todo jovem adulto, em algum momento já da sua vida, do seu dia a dia, da semana, provavelmente agora, se você clicou nesse vídeo, se questionou muito sobre a sua rotina, sobre a sua agenda. A gente parece que tem menos tempo do que a gente precisa, e a gente fica nesse ciclo vicioso, nesse ciclo infernal que a gente não acaba saindo. A gente se frustra muito com isso. Então, assim, nesse vídeo aqui com você, eu vou destrinchar um pouco mais sobre esse assunto e vamos aqui tentar entender um pouco, assim, como que você consegue te resolver. É claro, deixando bem claro que não existe rotina perfeita, mas sim uma rotina que se adapte à sua realidade. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Daniel, eu tenho 24 anos, eu estou aqui em busca de buscar desenvolvimento pessoal, lógico, pensando na minha realidade. Então, eu acredito que não existe rotina perfeita e junto com você eu vou te mostrar que não existe rotina perfeita, mas a rotina que se adapte à sua realidade. Eu sei que todo mundo aqui, ou provavelmente a grande parte, já foi impactado em algum momento, seja pela rede social, seja pela boca a boca, enfim, de alguma forma fomos impactados de pessoas que estão vendendo, posso dizer assim, a fórmula mágica ou a rotina perfeita ou hábitos que milionários fazem. Enfim, a gente diversas vezes foi impactado com uma ideia que nós precisamos seguir esse passo a passo para conseguir sucesso. E sucesso seja profissional, seja financeiro, seja até mesmo esportivo, enfim, sucesso de forma geral. Mas assim, junto com você, provavelmente grande parte das pessoas estão com uma realidade diferente daquilo que é mostrado. É bem difícil hoje você se comparar ou ter como exemplo uma pessoa que tem um poder aquisitivo financeiro muito alto, que tem uma rotina diferente da sua, que não pega transporte público, que mora sozinho, enfim. Então a gente aprendeu que precisamos seguir exemplos como a risca, por exemplo, métodos, receitas para conseguirmos alcançar o sucesso. Mas antes de nós começarmos a organizar nossa rotina com base em exemplos de outras pessoas, antes de tudo precisamos entender mais ou menos o que é a minha rotina hoje, qual que é a minha realidade, quais são o que eu faço no dia, quais são as minhas obrigações, quais são as minhas responsabilidades. Eu acredito muito que uma realidade de uma pessoa que mora com os pais, uma pessoa que é casada, uma pessoa que mora, enfim, com outras pessoas, enfim, uma pessoa é diferente e são realidades diferentes. É diferente uma pessoa que mora sozinho, de uma mãe, de um pai, enfim, são totalmente realidades diferentes. Então, existem hábitos que nem todos conseguem fazer ou da forma que é proposto. Então, primeiro você tem que entender a sua realidade hoje, o que você tem que fazer, quais são suas obrigações, quanto tempo você gasta em transporte público, você trabalha, faz faculdade, quanto tempo, enfim, como está a sua alimentação. Tem que entender hoje primeiro, antes de tudo entender hoje qual que é a minha realidade, qual que é a minha rotina, como que eu organizo a semana, o que eu estou fazendo. Por quê? Porque primeiro você se entendendo, você acaba tendo consenso daquilo que você faz. Porque muitas vezes a ideia de mudar a rotina, de se adaptar ou de organizar uma rotina está ligado à frustração e desejo de mudança. E muitas vezes essa mudança ela acaba não sendo consciente daquilo que a gente já faz hoje. E a gente sempre acaba se perdendo no esperançoso, na esperança, na expectativa que quando algo mudar, de quando algo chegar, vai ser algo bom. Mas primeiro a gente entender hoje a sua realidade, o que você faz dia a dia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você acorda de manhã, pega o transporte público, vai trabalhar, trabalha, enfim, tem a sua, ali, a sua rotina, você leva marmita, provavelmente você pede iFood, enfim, são coisas, são detalhes que vão influenciando para você entender como você funciona hoje. Com base nisso, você começa a planejar coisas que você faz e você não gosta, coisas que você não queria fazer e tenta achar coisas que você consegue meio que ser um pouco mais eficaz, ser mais eficiente, você entende? Então, por exemplo, um hábito que eu fiz com a minha realidade. Eu trabalho hoje, eu sou um funcionário híbrido, então eu trabalho de home office e presencial. E na minha rotina eu criava até leitura. Então, momentos de presencial, eu não tinha tempo ali hábil de conseguir ler. Eu comecei a usar o transporte público porque a minha realidade me permitia eu pegar um transporte público, conseguir um lugar e abrir um livro, seja ali 10, 15, 5 minutos de leitura, eu consegui bater uma meta do dia. Porque isso eu adaptei à minha realidade. Daniel, não adianta também se comparar, porque pode ter acontecido a pessoa chegar pra mim e falar, Daniel, mas hoje eu pego o ônibus lotado, não tem espaço de sacar um livro. Daniel, hoje o trem ele tá lotado, eu não consigo pegar um livro. Ok, isso que eu estou dizer para vocês. Nem todos os hábitos se identificam para todas as pessoas. Primeiro você tem que entender a sua realidade. Por isso que eu falei,
Hoje, na minha realidade de funcionário híbrido, nos momentos presenciais, eu tenho a oportunidade ali, eu tenho essa realidade, no caso, de conseguir pegar um livro e ler. Você entendeu? Outras coisas também, a hora do almoço, ou quando eu vou no banheiro, sei lá, vou no banheiro fazer o número 2 ali, eu vou ficar uns 5 minutos no banheiro, 10 minutos, enfim, leitura, uma página de livro, enfim. São detalhes que você vai se entender no seu dia a dia que você acaba mudando, você acaba incluindo. Mas vamos lá com calma. Não é da noite pro dia que você muda as coisas, não é de uma virada para outra, enfim. Não é, não é na hora que as coisas mudam. Tendo isso em mente, até mesmo você começar a entender um pouco mais dessa rotina, um bom livro que eu indico, que eu li, que isso aqui, ó, são Os Hábitos Atômicos, que é um livro excelente. Eu fiz até algumas anotações dele. Eu tenho algumas anotações desse livro aqui que para você, algumas anotações que eu fui fazendo dele, que são interessantes porque é um livro que ele explica um pouco mais sobre hábitos. Então, tipo, eu entendi muito assim que o autor trouxe a questão de hábitos atômicos, porque ele pegou o hábito e trouxe isso na forma minúscula. Ele deu um zoom, foi tentar entender o hábito no detalhe, e qual que é a melhor da realidade, assim, são os átomos. Assim, eu acho que falo de química que pode me corrigir também, ignora um pouco essa explicação, mas quando ele olha por hábito, ele tenta olhar por hábito de uma forma detalhada. Então, ele tenta pegar o hábito, o seu comportamento. Então, esse livro é muito legal para a gente abrir a mente para séries de comportamentos que fizemos. Então, uma delas que ele trouxe, o hábito nada mais é do que automatização de comportamentos repetitivos que o nosso cérebro faz. Então, o nosso cérebro ele acaba construindo um hábito quando a gente executa uma certa atividade diversas vezes repetitiva. Então, o cérebro tenta automatizar esse processo. Então, muitas coisas, praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia são hábitos. Então, a gente cria hábitos, a gente perde hábitos e isso vai. Existem graus de hábitos também, hábitos que estão há mais tempo. Quanto mais tempo você tem um hábito executando, é mais difícil você tirar ele. Mas assim que mais ou menos o livro tenta destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. Então, assim, não vou falar mais sobre o livro, porque o foco desse vídeo aqui não é o livro, mas assim, a gente pode gravar outro vídeo explicando melhor sobre o livro, trazendo até para vocês alguns exemplos práticos, algumas explicações, enfim. Mas esse aqui é papo para outro vídeo. Voltando agora aqui para a rotina, você tendo essa consciência do que você faz, do seu dia a dia, de como você comporta, dos seus comportamentos, você acaba se conhecendo muito mais. E você se conhecendo, você consegue fazer ajustes, lógico, mudando para o seu objetivo principal. E para isso, existem algumas ferramentas possíveis que a gente acaba utilizando. Tem pessoas que vão para o caderno, pessoas que vão para a agenda, pessoas que vão para a note, enfim, tem diversas ferramentas para você se organizar. Mas antes de você buscar a ferramenta adequada, você primeiro tem que entender hoje o que você faz. Então, um exemplo, eu mesmo já passei, eu já comprei um caderno, já comprei uma agenda, já comprei um iPad, já comprei notebook, enfim, já tive agenda online, note, enfim, eu já passei por diversas ferramentas até conseguir identificar a minha. Então, essa minha ferramenta que eu uso, eu acabo utilizando uma mistura de várias, eu acabo usando um pouco no Drive, um pouco do Note, um pouco da agenda. Então, assim, eu acabo mesclando ali porque isso adaptou à minha realidade. Então, também esse aqui não é o foco muito do vídeo hoje, a gente pode falar esse outro assunto, eu posso mostrar pra vocês como que eu me organizo hoje, mas eu tô dizendo tudo isso aqui pra você, pra você conseguir entender hoje que mudança de hábitos, mudança de comportamentos, que para você alcançar essa rotina, para você ter uma organização, você primeiro precisa se conhecer, entender aquilo que você faz, para assim você conseguir fazer os ajustes, tudo bem? Então assim, eu acho que o vídeo foi esse por hoje, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Tem outros vídeos no canal aí se você quiser dar uma olhada, enfim, estou começando a gravar agora conteúdo, então qualquer feedback é sempre bem-vindo. Obrigado aí pela força e tenha um abraço. Falou!